Olá, amigos e amigas do Estadão. É um prazer voltar a falar com vocês. Eu sou o Felipe Frazão, falo de Brasília. Estou retornando ao nosso bate-papo semanal depois de um período de férias para conversar com o meu companheiro de sempre, João Caminoto, nessa conexão que a gente faz de Brasília a Paris, a Europa, semanalmente. Olá, Caminoto, como vai? Olá, Felipe, tudo bem? Olá, amigos do Estadão. Como pauta cheia hoje, hein? Aí vocês já viram que a gente tem um convidado especial para a edição de hoje, é o Gustavo Miller. Ele é pesquisador do Centro para a Governança Global da Universidade de Leuven, fala com a gente direto da Europa. Gustavo, um prazer conversar com vocês, com você. A gente está aqui hoje, trouxe o Gustavo para que a gente possa explorar um pouco sobre a eleição agora no início de junho para o Parlamento Europeu. Gustavo, onde você está, de onde você conversa com a gente, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. Olá, Felipe, olá Caminoto, é um prazer estar falando com você sobre esse assunto bastante importante aqui do nosso lado, né? Eu falo com vocês de Bruxelas, que fica no coração da União Europeia. A maior parte das atividades do Parlamento Europeu, que vai ser eleito agora, daqui mais ou menos uma semana, são realizadas aqui, da onde estou falando, em Bruxelas, na Bélgica. Gustavo acompanha esse tema, acompanha a União Europeia, tem um olhar privilegiado, né, por estar aí em loco. Isso enriquece muito o nosso debate, a nossa conversa. E eu queria começar, Gustavo, te perguntando o que vai marcar, na sua opinião, essas eleições que estão marcadas agora para o dia 6 a 9 de junho. E tem algumas novidades, né? Acho que o número de parlamentares vai aumentar também de 705 para 720. É muita gente, tem eleição nos 27 estados, né, nos 27 países da União Europeia. Quem participa? Todo cidadão europeu tem direito a votar? Como é que isso é organizado? E o que vai marcar essas eleições, na tua opinião? Então, Felipe, exatamente. Todo cidadão de um país da União Europeia tem direito, então, a votar nas eleições do Parlamento Europeu que ocorrem a cada 5 anos, né? Isso desde 1979. Cada país, então, vai mandar um número de deputados, eurodeputados, como a gente chama, aqui para Bruxelas, de acordo com o tamanho da sua população. Inclusive, só se pode votar uma vez, né? Tem bastante europeu que tem mais de uma cidadania, mas aí a pessoa tem que escolher de onde que ela vai votar e só pode votar uma vez. O que vai marcar essas eleições, Felipe, claro, tem um aumento de número de deputados, mas isso é uma questão técnica, por quê? Porque o Reino Unido deixou a União Europeia alguns anos atrás e aquele espaço ficou vago, né? Então vai ter um aumento para adaptar um pouco às mudanças demográficas de cada país, né? Então tem país que aumentou a população, agora vai ter mais eurodeputado e tem alguns que estão perdendo. Mas a grande questão são duas, eu diria. De um lado é a possibilidade de mais eurodeputados vindos do que a gente está chamando aqui de direita nacionalista, direita eurocética, né, contra a integração europeia, ou até mesmo extrema-direita e aqueles que não aderem ao projeto europeu de qualquer maneira. Essa é uma questão, né? E as pesquisas de opinião estão mostrando que, de fato, vai haver um aumento de número de eurodeputados vindo dessa vertente, mas a gente até pode discutir, não vai ser algo que vai ter um impacto muito grande no curto prazo. A outra questão que vai marcar, e sempre quando a gente olha eleições, acho que vale olhar quais são os assuntos, né, que estão sendo trabalhados durante a campanha, né? E aqui vale ressaltar que, primeiramente, se trata, sim, de eleições europeias, mas a política e o debate político é bastante nacional, né? Então, são temas nacionais que são, de uma certa maneira, exportados, né, para a eleição europeia, e os partidos políticos jogam esse jogo, né? Inclusive, são os mesmos partidos políticos a nível nacional e a nível europeu. Então, quais são esses temas, né? Eu diria que, primeiramente, a imigração, né, nas suas diversas formas, né? Tanto a imigração entre países da União Europeia, mas também a imigração legal ou ilegal, que vem de fora da União Europeia, e também a questão que volta e meia está à tona, que é a questão do acolhimento de refugiados. Então, isso é bastante importante. O segundo tema, eu diria que é bastante forte e conecta com o primeiro, é a situação econômica e o custo de vida dos cidadãos aqui da União Europeia, que aumentou bastante, né? Acho que dá para dizer que nos últimos 2 anos teve um forte aumento no custo de vida, principalmente devido ao aumento do custo da energia, né? E aí vem a questão também do fato que a União Europeia, os países da União Europeia não compram mais o
bastante energia que vinha da Rússia, a energia está mais cara e, por tabela, meio que todo o custo de vida fica mais caro. E o terceiro ponto, que eu acho que vai ser bastante relevante, está sendo bastante relevante nos debates, é a questão da transição climática, né? E aí também entra, mais uma vez, transição energética, cada país tem a sua própria matriz, seus próprios interesses, e os cidadãos, de uma certa maneira, também veem o impacto dessa transição no seu cotidiano, muitas vezes de uma maneira negativa, ou seja, tem que pagar mais por novos produtos, às vezes também tem a questão de que, por exemplo, a partir de 2035, não se vende mais carro de combustão tradicional aqui na Europa, né? Então, vários pontos que acabam mexendo com o cotidiano da população e são temas na eleição europeia. Gustavo, esses 3 pontos que você mencionou, né? Imigração, a questão econômica e a questão climática, né? Que são 3 pontos chaves. Na verdade, têm sido muito trabalhados, inclusive por esses partidos de direita, extrema-direita, né, que você também mencionou, que as pesquisas mostram, pelo menos as últimas pesquisas, que podem aumentar a sua representação. Atualmente, eles representam cerca de 20%, né, da bancada, e podem aumentar para cerca de 25%. Obviamente, não é uma mudança que significa uma tomada de poder, né, mas, obviamente, muda um pouco o xadrez político dentro do Parlamento Europeu, e também é um fator interessante, porque as eleições parlamentares na Europa, né, do Parlamento Europeu, elas sempre foram vistas de uma maneira assim, quase como um teste, né, para a manifestação do sentimento do eleitor. Aqui na França mesmo, né, o desempenho da extrema-direita, com Le Pen, né, com a Marine Le Pen, é muito visto. Mas agora há uma preocupação que, diante de um resultado mais expressivo, né, e diante de sinais de que camadas de jovens estão apoiando mais a extrema-direita, né, tipo na Alemanha, na Holanda, na própria Bélgica, e aqui na França também, né, sem falar Holanda e outros países, isso pode ter um impacto, né, político maior, né, ainda mais diante também da conjuntura da Ucrânia, né, da guerra da Ucrânia, a influência russa. Aliás, um parênteses aqui, hoje nós tivemos aí uma incursão policial, né, no Parlamento Europeu, justamente por suspeitas de influência russa sobre alguns parlamentares. Então, tudo isso parece que o interesse pelo impacto, né, por essas eleições é maior do que, pelo menos, as eleições passadas. Acho que justamente por isso. E esses temas que você mencionou, imigração, economia e clima, têm sido muito bem trabalhados, né, se podemos falar assim, pela direita, né, pela extrema-direita, no sentido de atraindo um bloco de eleitores que estão muito satisfeitos na Europa. Não sei se você também vê dessa maneira. Sim, Caminoto, porque são, de uma certa maneira, temas que são de fácil polarização, né? E tem também, também do lado europeu, bastante desinformação, né? Inclusive desinformação que a gente sabe vem de países terceiros, como a própria Rússia, como que você comentou. Então, assim, há essa expectativa, de fato, que a extrema-direita e a direita mais nacionalista, até anti-europeia, vai ganhar mais voto e vai ganhar mais assento no parlamento. E como você disse, né, funciona como cada parlamento ao redor do mundo, né? Por mais que eles não consigam formar uma maioria, eles acabam ganhando com mais assentos uma voz maior, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo é que é de fato inquietante, né, do ponto de vista das próximas eleições a nível nacional, né? As eleições do Parlamento Europeu, elas tendem já historicamente a eleger mais políticos nos extremos, porque elas têm uma participação menor da população, né? Então, já vai votar quem acompanha o debate e quem já está, de uma certa maneira, um pouco mais polarizado. Esse é um ponto, né? Então, acho que a gente não pode extrapolar e, de uma certa maneira, entrar em pânico, né? Não é essa a questão. Mas, sim, de fato, até porque a extrema-direita sabe jogar com aqueles temas que a gente está se alimentando, há essa tendência de aumento da voz, né? E, por consequência, do impacto que eles vão ter. Ninguém espera que eles vão formar a maioria no Parlamento Europeu, né? Tradicionalmente, no Parlamento Europeu, a gente tem grupos de partidos nacionais. Então, os grupos que vão desde os partidos de esquerda, passando pelos partidos verdes, os sociais-democratas, ou socialistas, como a gente convém chamar. Aí, no centro, a gente vai ter os partidos ditos liberais. Depois, o partido de centro-direita e o partido mais conservador.
E todos esses que eu mencionei, de uma certa maneira, eles apoiam uma integração europeia mais profunda, inclusive um alargamento do número de países, né? Agora, quando a gente chega na extrema-direita, como você falou, de repente, em torno de 20%, 25% dos votos, né, são partidos que não são benquistos nem na centro-direita e até nem na direita, né? Eles não vão fazer parte de coligação, não vão eleger o presidente do Parlamento Europeu, mas sim, vão fazer barulho, né? E são um sintoma, né, de uma tendência maior que pode ser confirmada em eleições nacionais nos próximos anos também. Não sei se eu entendi bem, Gustavo, você comentou que os temas nacionais, eles acabam se transpondo também para a campanha, temas que se refletem em cada país, ou que são assuntos muito específicos de um ou outro país, eles são levados também para o Parlamento Europeu nessa campanha? Sim, exatamente, Felipe. É um jogo de vários níveis, né? Assim como no Brasil, eleições municipais acabam tomando um pouco a polarização nacional ou estadual, acontece a mesma coisa na Europa, né? Eu estava, inclusive, acompanhando o debate na França antes de ontem, né? Que era um debate, então, dos cabeças de lista de cada partido na França para o Parlamento Europeu, né, que são as eleições que vão ocorrer na França. E ali a gente percebe que o que está sendo debatido não são assuntos a nível europeu, são assuntos que são importantes para a França naquele momento. Então a gente vai ter uma situação onde os candidatos vão prometer mudanças a nível europeu, porque aquilo ali está sendo debatido na França, quando na verdade eles também não têm a competência para tal, né? O que, mais uma vez, acontece também no Brasil e em vários outros países com vários níveis de governança, né? Há vereadores que prometem políticas que só o presidente pode fazer, e a gente também tem candidatos ao Parlamento Europeu que vão prometer algo que só a Comissão Europeia, por exemplo, pode fazer. E aqui vale dizer, Felipe, por exemplo, se a gente pegar a questão dos veículos elétricos, a partir de 2035, não se tem mais veículos de combustão. É uma medida bastante impopular, até porque tem bastante desinformação, né? A população às vezes acredita que não, meu carro a combustão não vou poder usar a partir de 2035. Não é a realidade, né? O que vai acontecer é que não podem ser mais vendidos. Mas aí tem essa desinformação e o candidato para o Parlamento Europeu vai prometer acabar com essa medida. Só que o Parlamento Europeu, contrariamente aos parlamentos ao redor do mundo, não tem poder de iniciativa quando se trata de legislação. Quem pode começar uma legislação nova para, digamos, repelir a anterior, como é o caso dessa regra de 2035 para veículos elétricos, é só a Comissão Europeia, é só o dito Poder Executivo da União Europeia. E o eurodeputado que vai ser eleito, por mais que eles não estejam de acordo com aquela medida, não tem essa capacidade, essa competência. É bem interessante, né? Porque a gente não tem só para fazer um comentário, geralmente aqui no Brasil, a gente pensaria no Mercosul, né? E a representação que a gente tem que funciona no Uruguai, o parlamento do Parlasul, né? O parlamento do Mercosul, é uma eleição pro forma. Os representantes do Brasil não são os brasileiros que indicam, né? Não tem votação aqui. Estamos ainda distante da organização e das regras de funcionamento, dos mandatos, seja de Comissão Europeia, também não temos nada parecido aqui no Mercosul. É uma organização social muito diferente ainda, né, como bloco. E aqui a gente vê, dentro do Parlamento Brasileiro, aqui em Brasília, os deputados praticamente se apontam, perguntam quem é que quer participar do Parlasul, e tem uma eleição pro forma, meramente uma indicação ali, não tem campanha, nada do tipo. Existe agora também a iniciativa de se criar um parlamento da Amazônia, por causa do assunto do clima, né, que é muito relevante. Estão tentando institucionalizar, de alguma maneira, isso, mas eu acho que está... Seriam parlamentos transnacionais, né, Felipe? Seriam, como é o Parlamento Europeu, né, o da Amazônia, e também o Parlasul, né? Agora, uma coisa, Gustavo, que é interessante nesse pleito, você falou dessa questão da importância do local sobre o bloco, e tem a questão política também, esse fato interessante, por exemplo, o caso da Itália, da Meloni, né, que é candidata, inclusive, para o Parlamento Europeu, né, apesar de ser a primeira-ministra lá na Itália, e na verdade, para puxar votos, e também que tem assumido uma atitude dúbia, né, no sentido de se ela vai se alinhar
embora o governo dela nos surpreendeu até muitos por ter se direcionado um pouco mais ao centro, né? Ela que é de um partido considerado mais à extrema-direita, mas agora ela reassumiu um discurso um pouco mais radical de direita, esteve outro dia num ato, né, que reuniu líderes de extrema-direita, e aqui na França também, que você mencionou, né, tem, por exemplo, o partido da Le Pen, tem o Bardella, que é um líder jovem, de 28 anos, que está sendo também colocado, testado. Ou seja, essa eleição ela tem um componente, é quase que uma configuração, é uma oportunidade de uma reconfiguração da política doméstica, no sentido, né? Dependendo do seu resultado no Parlamento Europeu, como você falou, não muda muito a composição, né? Porque os partidos de centro devem manter o controle, centro-esquerda, centro-direita, mas tem um potencial de barulho, né? Ainda mais nesses tempos de rede social, né? De você falar, olha, o nosso resultado aqui nessas eleições europeias foi expressivo, aumentamos tanto por cento, e, obviamente, isso, bem trabalhado, pode ter um impacto na política doméstica. Por isso que tem que ser... É uma eleição que não pode ser menosprezada, né, Gustavo? E tem que ser melhor entendida, eu acho. Não, absolutamente, assim, muitas vezes, como você até falou, Felipe, é usado como uma parte de um elemento importante na carreira de cada político, né? Então, ela é visto como, às vezes, um parlamento onde o político vai ficar ali os seus 5 anos e retornar à política doméstica, e retorna com bastante mais capital político, né? É até bastante interessante presenciar as discussões no Parlamento Europeu ao vivo, por assim dizer, que são 720 deputados, então é uma sala gigante, e cada deputado vai ter, assim, 30 segundos de fala, né? E nesses 30 segundos, o que você observa é que você vai ter os assessores, vai ter o fotógrafo oficial do Parlamento Europeu ali tirando foto, fazendo vídeo, que são aqueles 30 segundos que depois vão ser enviados para o país do eurodeputado para fazer política, né? Então, o eurodeputado não está fazendo política europeia com aquelas fotos e com aqueles vídeos, né? Aquilo ali é usado para a carreira dele no país dele ou dela, né? Para as próximas eleições também e, obviamente, para o partido, né? Então, assim, há esse jogo doméstico, como a gente fala, né, nacional e regional, e há políticos, como você mencionou, a própria Meloni, primeira-ministra da Itália, né, que fazem esse jogo de uma maneira bastante exitosa, né? Como você falou, está sendo cortejada, não só pela direita mais nacionalista, que é da onde ela veio, mas também pela direita mais moderada, centro-direita, né? Inclusive, ela tem uma relação pessoal bastante importante, bastante próxima da atual presidente da Comissão Europeia, né? Que é, então, aquela que vai decidir, como eu falei antes, as questões das propostas legislativas para os próximos 5 anos, né? Inclusive, ela quer ser... O futuro da presidente não está garantido, né? A reeleição, né, Gustavo, da Ursula von Leyen. Então, a Ursula von der Leyen, ela é candidata, né? Ela é o que a gente chama de cabeça de lista, né? Tem inclusive uma expressão em alemão que define isso, que é o Spitzenkandidat, né? Como aqui na Europa a maioria das eleições são parlamentaristas, né? E se vota por lista, a cabeça de lista é aquela pessoa que vai puxar voto, né? E a Ursula von der Leyen, então, ela é cabeça de lista a nível europeu do partido de centro-direita, né? O grupo do Popular Europeu. Ela quer ser reeleita, né? Mas acontece que a gente fala reeleição, mas, na verdade, o presidente da Comissão Europeia, ele é nomeado pelos países membros, né? Então, são 27 votos, por assim dizer, no Conselho, que devem levar em conta, isso é o que diz nos tratados da União Europeia, devem levar em conta o resultado das eleições do Parlamento Europeu, né? Claro, então... Anterior, né? Então, primeira eleição do Parlamento Europeu, depois a indicação da próxima, se ela, novamente, a Ursula, presidente, mais ou menos, da Comissão Europeia. Exatamente. Então, aí vem mais um elemento de importância dessas eleições, né? Porque elas são eleições para o Parlamento Europeu, elas definem o jogo ali dentro do poder legislativo, por assim dizer, mas elas também vão iniciar todo um processo de renovação da liderança das outras instituições, né? Então, ali a gente vai ter a Comissão Europeia, o Banco Central Europeu, o que a gente chama também de alto representante de política externa, que é o equivalente do ministro de Relações Exteriores da União Europeia. E toda essa questão, por mais que seja definido pelos estados, ele vai ser depois aprovado pelo Parlamento Europeu. Inclusive, é interessante comparar, Felipe, porque você mencionou o Parlamento do Mercosul e talvez outros parlamentos regionais.
O Parlamento Europeu tem muito mais competência e poder, por assim dizer, do que outros parlamentos regionais, porque ele não só vota leis, né, não só é diretamente eleito, mas ele também, por assim dizer, ele aprova a composição de outras instituições, né, como a Comissão Europeia. Um pouco como se passa, como acontece no Brasil ou nos Estados Unidos, né, os políticos são sabatinados no parlamento. Então também é uma temporada que vai começar em seguida, depois das eleições europeias. É interessante porque a gente não tem essa institucionalidade toda, né? Então, quem está nos acompanhando aqui, né, nossa audiência fiel, que a gente agradece sempre, são várias instituições. Uma coisa é a Comissão Europeia, às vezes tem, inclusive, disputa de poder, de protagonismo político entre quem é o presidente do Parlamento Europeu, entre a presidente da Comissão Europeia. Eu me lembro recentemente de reuniões no âmbito do G20, que vamos discutir com a União Europeia também, e tinha lá o chanceler, o Joseph Borrell, o chanceler, o alto representante para os assuntos estrangeiros, né, as relações exteriores, então tem lá uma cadeira, mas aí quando é reunião de chefe de Estado, quem é que vai, né? Quem é que conversa? É a Úrsula, né? Seria o executivo, a Úrsula, que poderia ficar no cargo, então, até 2029, seria um segundo mandato dela, é bem interessante, ela é alemã, né? Também queria te ouvir um pouco, Gustavo, sobre, acho que há um debate muito grande na Alemanha sobre um partido alternativo para a Alemanha, que é considerado de extrema-direita, ou neonazista, está sob investigação na Alemanha, e esperava-se que ele tivesse resultados mais relevantes do que vem tendo em algumas regiões nas eleições internas na Alemanha. A Alemanha passou por algumas eleições regionais, onde supostamente o partido, o AfD, era forte, né? Teria mais apoio, assim indicavam as pesquisas, e não foi isso que aconteceu, né? E também está passando por causa de manifestações consideradas esdrúxulas, ou extremamente radicais, que não está conseguindo se coligar, né, formar alianças nem dentro com outros partidos considerados de extrema-direita ou de direita nacionalista para a eleição do Parlamento Europeu. Mas é isso mesmo que está acontecendo, quer dizer, esse voto, essa manifestação de extrema-direita que a gente vê, ela está sendo captada pelas pesquisas, e esse caso da AfD não é um exemplo quer dizer, que espaço eles vão ter? Será que eles vão conseguir ter um pouco de representação também? É um risco para o próprio futuro da integração da União Europeia? Sim, não, é uma boa pergunta, e acho que também o que você mencionou, que a extrema-direita, a direita nacionalista, ela também é bastante diversa na União Europeia, né? A AfD, inclusive, agora teve esse tiro no pé, né, por questão de um dos seus políticos mais bem posicionados, acabou fazendo comentários sobre o fato de que não todos os membros do Partido Nazista eram más pessoas, né? E aquilo foi criminosos, né? Diz que nem todos da SS eram criminosos, que ele não classificaria todos. E foi tão pesado que, inclusive, a Marine Le Pen e outros partidos de extrema-direita acabaram denunciando essa fala, né? E agora a alternativa para a Alemanha, que é o partido de extrema-direita, está um pouco isolado, né? E sim, o partido na Alemanha ele é mais forte a leste do que ele é no oeste da Alemanha, tem essa perspectiva regional. E algo que também vai criar uma divergência entre esses partidos é a própria relação que eles têm ou não com a Rússia, né? Então, há partidos desse lado do espectro, né, mais à direita, que beneficiam ou buscam se beneficiar de uma relação mais estreita com o atual regime russo, enquanto outros, até por serem nacionalistas, digamos, gostariam de ver uma União Europeia mais forte, por mais que de uma maneira diferente, né, uma União Europeia de nações, como eles falam, que seja capaz, então, de contrabalancear essa influência russa, né? E ali a gente vê a Meloni, inclusive, é um exemplo disso, né? É onde ela trabalha a política externa dela, tem um alinhamento muito importante com o que acontece a nível da Comissão Europeia e das relações exteriores da União Europeia, porque ela tem uma posição pró-Ucrânia, né? E contrária à influência da Rússia. O que não é o caso, por exemplo, do partido atual que lidera a coligação na Hungria, já faz quase 2 décadas, né, pelo Viktor Orbán, que ali a gente tem uma conexão mais estreita com a Rússia. Também não era o caso, desculpa, mais um exemplo, né, do governo da Polônia, né, o governo que foi agora recentemente substituído, era um governo que, obviamente, tinha muitas reticências
contra a Rússia, né, e apoio à Ucrânia. Então, são partidos diversos, né, e acho que a política externa é um elemento que os torna ainda mais diferentes, né. Esse que a gente está... Só para dar uma informação, me corrija se eu estiver errado, Gustavo, na pronúncia, que é o Maximilian Krah, que era um candidato, um nome forte do partido da AfD, que fez esses comentários e também teve um caso, aliás, você falou da Rússia, da influência da questão da Rússia, também havia uma suspeita de que ele teria um assistente, um secretário, que seria um espião, um agente duplo a favor da China, recentemente também. Não sei se você pode fazer um comentário, que a China também é uma grande questão para o mundo, né? Uma questão também para a União Europeia, que anunciou também políticas de contenção da expansão da China recentemente. A própria Ursula vieram aqui ao Brasil, América Latina, tem um plano, né, de ação global, Global Gateway, né? E não sei se a China, ao mesmo tempo, Xi Jinping acabou de visitar a França, passou na Hungria, teve novas relações com a Hungria. A questão de China, ela é relevante aí, como é a guerra com a Rússia também, ou tem o peso é diferente? Olha, assim, né, acho que voltando só um pouco para o Parlamento Europeu, acho que o Parlamento Europeu acaba sendo um microcosmos dessas disputas internacionais, né? Não é só a Rússia e a China, mas também recentemente o Catar, inclusive, foi um assunto também do ponto de vista mais criminal, inclusive, né? São eurodeputados que recebem dinheiro de países que não são da União Europeia, né? E em troca de voto, em troca de influência e tudo mais, né? Então, há essa disputa, por um lado, de países terceiros, grandes potências, por influência na Europa, e, por outro lado, há a questão de como que a Europa se posiciona nesse xadrez de grandes potências, né? E ali, a Europa até agora, com relação à China, que foi o que você perguntou, Felipe, ela tem ela tem adotado a perspectiva de redução de risco, né? Como eles costumam chamar em inglês, o de-risking, que é a questão de manter relações comerciais, mas, ao mesmo tempo, buscar uma autonomia mais importante com relação a diversos recursos ou até autonomia política, né? Então, claro que a preocupação com a China ela é bastante menor do que a preocupação com a Rússia, né? Porque a Rússia está por detrás de uma guerra no continente europeu, que é a primeira grande guerra em muitas décadas, né? Mas a questão da Rússia também é levada em conta pela questão de como a União Europeia vai se posicionar no longo prazo, né? A questão aqui que se põe é se a União Europeia vai se posicionar do lado dos Estados Unidos sem muito questionamento, né? E aí entrar dentro da lógica da OTAN, ou se a União Europeia vai buscar uma posição equidistante, como a gente diz, né? Tentando equilibrar entre os interesses chineses e os interesses dos Estados Unidos. E claro, né, que questões de política externa da União Europeia, como, por exemplo, as suas relações com países da América Latina, com o Brasil, a própria assinatura do Acordo de Livre Comércio com o Mercosul, entram nessa grande disputa que a União Europeia tem com outras potências, por assim dizer, né? Se a União Europeia é uma grande potência, ela vai ser grande potência no ponto de vista econômico, né? Acho que vale salientar isso, né? Então, o que ela pode fazer para ter uma relação mais próxima com diversos países e regiões ao redor do mundo é assinar acordos de livre comércio e acordos de investimento, né? Essa é a sua arma, por assim dizer, né? E ela tem feito isso na África, na América Latina, no Sudeste Asiático, tendo em vista também essa competição com a China e com os próprios Estados Unidos, né? Que também não dá para descartar que as relações transatlânticas também muitas vezes se acham em maus lençóis, por assim dizer. Gustavo, e justamente isso também, né, da questão da União Europeia e o Macron, né, o primeiro-ministro aqui da França, tem batido muito nisso, o presidente da França tem batido muito nisso, no sentido do protagonismo europeu, né, da importância europeia. E essa questão militar na Ucrânia, né, que parece que, ainda mais com as ameaças do Trump, né, do candidato Trump, os Estados Unidos, com a OTAN, etc., essas eleições também estão sendo marcadas. Eu acho que o próximo mandato também desse parlamento vai ser muito marcado por isso. Qual o limite do crescimento militar da União Europeia, né, dos países da União Europeia em relação à ameaça russa, né, o investimento, né, o direcionamento disso na questão geopolítica. Então, isso tem uma grande importância também para essas eleições.
Uma coisa assim que eu acho que vai ser vista com lupa nisso, nessas eleições, como a gente falou lá no começo, é esse crescimento da atratividade da direita, da extrema-direita, para os jovens, né? Se eu não estou enganado, na Alemanha, mais de 30% dos jovens diz que vão votar em partidos de extrema-direita, né? Na extrema-direita. Aqui na França também, em outros países também. Isso, e antigamente havia uma tendência desse voto mais conservador, extremista, atrair um voto mais, uma faixa etária maior, né? Mais pessoas ali na faixa dos 40, entre 40 e 60 anos. Então, esse é um fator que pode sinalizar uma mudança, né, na composição eleitoral aqui na Europa, inclusive para as eleições, né, que nós vamos ter em vários países. Vamos ter eleições, aqui na França ainda vai demorar um pouco, nós temos eleições aí sempre ocorrendo nas 27 nações. Então, é um movimento, é um momento importante para a Europa, inclusive como identidade, né, Gustavo? Sim. O que encaixa bastante com a questão da imigração, né, Caminoto, porque esse acaba sendo um fator que é determinante em muitas eleições a nível nacional e a nível europeu, né? O jovem, ele está insatisfeito, obviamente, com a sua situação econômica, mas ele também está insatisfeito com a percepção que ele vai ter de uma, e aqui eu boto claramente entre aspas, né, de uma invasão de imigrantes e tudo mais, é uma percepção que se tem e tem claramente a ver com a identidade da Europa. Então, é um continente que está em declínio demográfico, né? Muitos dos 27 países da União Europeia já não conseguem repor a sua população, quanto mais crescer, né, sem a imigração, né? Então, você tem uma necessidade de se achar um equilíbrio entre uma política migratória que faça sentido, ao mesmo tempo que você não leve o jovem europeu a votar na extrema-direita ou aquele voto que a gente chama de antissistema, né? Então, é um equilíbrio bastante delicado que deve ser encontrado tanto pela Comissão Europeia e pelo novo Parlamento Europeu, mas também a nível nacional, né? A imigração ainda por larga medida, uma competência dos Estados-membros, né? Eles conseguem gerenciar suas fronteiras externas e entra dentro da política nacional. Mas só para comentar um pouco sobre o que você falou do investimento em armamentos, né, que é algo que está sendo bastante levado em conta recentemente, desde 2 anos atrás, pelo menos, né, desde a invasão da Rússia da Ucrânia. Aí entra também um papel importante do Parlamento Europeu, porque é o Parlamento Europeu que vota o orçamento. E a União Europeia, nas suas diversas crises, né, que a gente pode falar em crise migratória, de refugiados, do Covid, crise financeira, a solução que a União Europeia encontra é botar dinheiro, né? Porque, afinal de contas, são países ricos, né? O mercado financeiro favorece também a União Europeia. Então, botar dinheiro através do seu orçamento, que é um orçamento bastante grande, em armamentos, está sendo um pouco a opção que foi encontrada, né? Mas o que acontece? Com os armamentos, você vai ter um atraso na eficiência daquela medida, né? Então, você pode botar dinheiro hoje, mas a munição só vai ficar pronta daqui a 1 ano. E o caça só vai ficar pronto daqui a 5 e 10 anos, né? Então, você tem um atraso de investimento nas forças militares dos países da União Europeia que você não pode resolver apenas com um incremento do orçamento, né? Você vai precisar de medidas mais radicais que vão um pouco além daquilo ali. E se a gente vai ter um Parlamento Europeu que vai ser, digamos assim, mais associado a questões de investimento em outras áreas, como, por exemplo, transição climática ou a própria redução do custo de vida, você vai ter recursos escassos e vai chegar um momento onde vai ter que ser decidido, né, onde que a gente vai gastar aquele dinheiro, né? E então o Parlamento Europeu controla o orçamento da União Europeia, obviamente, não dos países, né? Tem também um peso na questão de onde vão os fundos, né? Interessantíssimo esses aspectos que você traz para a gente refletir. Eu acho que a gente só sai dessa conversa, né, Camilo, ainda mais de olho nessa eleição que ocorre agora já no próximo fim de semana, né, gente? Dia 6 de... Vamos ver o calendário aqui.
Começa no dia 6 e vai até o dia 9. Semana que vem, do dia 6 até o dia 9, né? Então, de quinta-feira a domingo, que vem depois do feriado aqui no Brasil, na eleição na União Europeia como um todo, né? Não, e tem países que já aproveitam e fazem as eleições nacionais, né? É o caso da própria Bélgica. Então, quando a gente olha a tabela de participação eleitoral de cada país, tem que também prestar atenção nisso aí, né? Porque na Bélgica o voto é obrigatório, como no Brasil, e eles já botam junto com as eleições nacionais. Então, a Bélgica vai ali no 85%, 90% de participação, né? Enquanto países onde o voto não é obrigatório e só acontece em eleições europeias, obviamente a gente vai ter uma participação muito menor, né? Então, acho que vale salientar isso aí também. É interessante para notar como é, de fato, a composição também, né, de cada país, e até isso deve influenciar também na representação, claro, né? Que grupos que são mais mobilizados, se você tem um voto não obrigatório, eles tendem a performar, né, ter um desempenho melhor. E também tem a questão, né, os extremos, né, os polarizados, tanto da direita e esquerda, tem uma tendência de ser mais engajados, né, na questão eleitoral, quando nesse clima, vamos dizer assim, de não interesse né, geral eleitoral, os extremos têm uma tendência a comparecer mais às urnas, proporcionalmente, né, os eleitores. Sim. Também são um fator... Sim. E não só isso, né, Caminoto? Para as eleições europeias, cada país é livre para decidir o seu sistema eleitoral, mas ele deve ser proporcional, né? E muitas vezes, o que significa que você dá abertura para listas de partidos menores, né? E muitas vezes os partidos dos extremos são partidos menores. E como você vai ter também um mínimo de votos que vai ser fixado menor, né? Digamos, entre 3 ou 5%, não é? 5% na maioria dos países, o que é menos do que nas eleições nacionais, né? Então, os partidos menores, mas também mais aos extremos, se aproveitam também dessa regra eleitoral. Regras eleitorais são importantíssimas, né? Então, acho que e a questão das regras para o Parlamento Europeu, as eleições devem ser proporcionais, então você acaba também vendo uma representação maior de partidos de extrema-direita e, de esquerda e extrema-esquerda. Seria muito interessante, né, Felipe? Já pensou um parlamento Mercosul nesses moldes, né? Um Mercosul ampliado com Venezuela, né, e outros países, uma eleição como seria feita esse grupo, ia ser complicado, né? Porque aí você tem países democráticos, países não democráticos, né? Então, acho que nós estamos muito distante disso. Mas as eleições na Venezuela estão chegando também, né? Se já assim podemos chamar de eleições. Então, e vai ser tema nosso em breve também, para a gente conversar. Mas seria, como acho que está muito longe disso, mas como experimento político, para quem gosta de política, quem gosta de... Né, é uma escola. Seria interessantíssimo de acompanhar. Gustavo, muito obrigado pela tua gentileza de dividir com a gente um pouco do teu conhecimento, teu olhar aí bem especial para essas eleições, e voltaremos a falar, se você permitir, né, conseguir nos atender. Será um prazer tê-lo mais vezes aqui na nossa conversa semanal. O prazer foi meu, Felipe Caminoto. Agradeço muito o convite e fico à disposição. Até uma próxima. Um prazer, Gustavo. Obrigado, viu? Obrigadíssimo. Até mais. Até mais. E, Caminoto, só para a gente não deixar de registrar aqui, a gente já passou muito do horário que a gente queria, mas enquanto a gente estava conversando, eu estava de olho nas notícias. E o Brasil terá um novo embaixador na Ucrânia. Está tendo Na Ucrânia também? Na Ucrânia, sim. Na Ucrânia. Aliás, está tendo uma dança. Está em época de renovação no Itamaraty, né? Isso é normal, de tempos em tempos ocorre, mas tem duas grandes novidades agora do dia de hoje. Hoje é quarta-feira, a gente está gravando a nossa conversa. Então, só para a gente não deixar de registrar, sei que o papo hoje é dedicado à União Europeia, que é um assunto importante. Mas já temos um nome, sim. O Itamaraty comunicou agora, enquanto a gente estava gravando aqui, que o embaixador Rafael de Melo Vidal, que atualmente eu conhecia no passado, inclusive, ele exerce as funções de embaixador do Brasil em Angola, né? Ele está em Angola, em Luanda, ele foi também embaixador do Brasil no Mali,
ele será o próximo embaixador do Brasil na Ucrânia, em Kiev, se assim o Senado Federal permitir, né? Porque ainda falta, o Lula tem que submeter ao Senado, né, para aprovação na Comissão de Relações Exteriores, uma sabatina ao embaixador, e aí já podemos esperar, gente, com certeza, um debate sobre a posição do governo brasileiro em relação à guerra na Ucrânia. Isso não vai ser fácil, vai ser uma sabatina polarizada, difícil. Interessante. E esse tema vai vir à tona. E aí, então, ele é aprovado na comissão, se aprovado no plenário do Senado, ele será oficialmente nomeado pelo presidente Lula. O presidente Lula submeteu o nome dele ao governo Zelensky, obteve o que se chama do agremã, né, de acordo, para que ele seja o próximo embaixador do Brasil na Ucrânia. E vai substituir o Norton Rapesta, que era o embaixador que já estava na Ucrânia quando a guerra começou em fevereiro de 22. E, além disso, Camilo, Israel, hein? teve em Israel mudança também. Né? Aí o nome do novo embaixador? Não. O Brasil ficará sem embaixador em Israel. Estou te provocando. Essa decisão do governo Lula, tomada na noite de terça-feira. Eu, inclusive, estava no Itamaraty, a convite do ministro, para um jantar com o vice-presidente Geraldo Alckmin, em homenagem aos 200 anos, né, o bicentenário de relações diplomáticas do Brasil e Estados Unidos. Aliás, são várias, né? Brasil e Alemanha também estão celebrando 200 anos de relações diplomáticas esse ano. E perguntei ao ministro, na noite anterior, e ele desconversou, fugiu da pergunta, disse que um belo dia nós vamos decidir sobre o futuro do embaixador Frederico Meyer, se ele ficará ou não, mas desde o fim da semana passada já havia um indicativo, quando ele retornou a Tel Aviv, sem reassumir a sua função, não exonerado, portanto, ainda embaixador, mas sem assumir de fato, na prática, a representação do Brasil perante o governo Benjamin Netanyahu, já ali ficou um sinal de que a coisa, eles iam sentir o terreno e tomar uma decisão com Lula. Lula decidiu ontem, assinou o decreto, exonerando, está sendo transferido para a Convenção do Desarmamento em Genebra, vai trabalhar em Genebra, na Suíça. Isso foi publicado no Diário Oficial da União, e é um claro sinal, né, Camila, de desavença política permanente, já dura meses, dura desde fevereiro, essa crise Brasil-Israel. Queria comentar um pouco isso, né? Relembrando essa crise, né? O presidente Lula, o governo brasileiro vem tecendo críticas a Israel e houve aquela declaração, né? Que comparou a questão do Holocausto, né? O que está acontecendo em Gaza. E aí houve a reação israelense, chamaram o embaixador, né, esse que está sendo exonerado agora, transferido para Frederico Meyer, exatamente. Museu do Holocausto, numa situação humilhante, também injustificável por parte de Israel. Mas o fato é que Brasil e Israel mantêm relações diplomáticas, né, não houve nenhum rompimento de relações, houve, sim, algumas... Israel declarou o presidente brasileiro Lula, né, é uma pessoa não grata, mas as relações diplomáticas essas duas nações estão válidas, né, estão correndo. Então, eu tenho dúvidas da sabedoria e da consciência de uma decisão de deixar o Brasil sem um representante diplomático em Israel, no sentido de inclusive do próprio espírito diplomático e da tradição diplomática brasileira. Uma coisa são as rixas, as disputas, as desavenças, inclusive às vezes com conotações pessoais, né? E outra coisa são as relações históricas entre os dois países e a importância dessas relações entre Brasil e Israel. Então, eu espero que o Itamaraty, o governo brasileiro, em breve possa indicar alguém lá, até para manutenção desse canal, né, desse canal diplomático, que governantes mudam, países ficam e as relações devem ser mantidas. Estamos falando de duas nações democráticas, né, que devem manter, sim, suas relações através de um esforço mútuo, tanto do governo israelense, né, como do governo brasileiro. Assim, não pode também deixar batido que o comportamento do chanceler israelense, ou do ministro das Relações Exteriores, tem sido muito, vamos dizer assim, heterodoxo, com algumas atitudes irônicas,
compartilhando conteúdos nas mídias sociais agressivos contra quem agora o mais recente foi contra o governo da Espanha, né? O primeiro Exato. espanhol, por causa do reconhecimento. Contra o Pedro Sanches, né? Contra o Pedro Sanches, exato. Inclusive, o Itamaraty cita esse episódio, cita esse episódio específico do Pedro Sanches, que agora, dessa semana, né, em que ele publicou. O Hamas agradece muito os seus serviços. Isso, pôs uma dança flamenca, misturou. Provocação, né? Vídeos. Ele é bem palastrão, né? Bem provocador, né? Ele é um político, né, de carreira também, o Israel Katz. E por um país como Israel, que está numa pressão enorme internacional, né? Uma pressão por tudo que está acontecendo em Gaza, que a gente vem conversando muito aqui ao longo dos nossos programas, uma atitude dessa do ministro das Relações israelense não ajuda nada, né? Não ajuda nada, inclusive, a imagem de Israel perante a comunidade internacional. Mas eu acho assim que a importância do canal aberto e não haver os sentimentos, não haver um sentimento de revanche nessa relação bilateral é muito importante. Por isso, espero que o governo brasileiro indique em breve seu embaixador para representar o país em Israel. É isso. Por enquanto, a informação que a gente tem é que não há previsão de um novo embaixador, pelo menos não por agora. Ou pode ser que, inclusive, seria difícil, como será difícil a sabatina do Rafael Vidal, que está em Angola e vai para a Ucrânia, porque você coloca o embaixador no Senado e ali afloram todas a ebulição política as divergências, a polarização entre direita, esquerda, bolsonarismo, petismo, lulismo. Isso acontecerá certamente também se houver a indicação de um novo embaixador para Tel Aviv. A informação do Itamaraty é que não tem prazo, por tempo indeterminado, que, por enquanto, a embaixada funciona, mas no nível político mais baixo. Não tem um representante do presidente da República para dialogar diretamente com o governo israelense. Será o encarregado de negócios, o interino, né? O Fábio Mas não é a mesma coisa, né, Felipe? Não é a mesma coisa, não. E uma coisa, né, Felipe? Isso vai contra um pouco o próprio discurso do Itamaraty, do Ministério da questão da importância de você manter o canal aberto. Veja o caso da Venezuela. Né? O Brasil tem uma presença ativa, né, diplomática na Venezuela, por ser representante diplomático, idem na Rússia, né, um país que manifestou. Claro. E está certo, está correto, você precisa manter esse canal aberto, independente, óbvio, salvo casos, né, extremos que podem, por exemplo, você não manteria um representante diplomático num país que cometeu um ataque direto, né, de gravidade e tal, mas na maneira de manter um diálogo aberto com nações nas quais eles divergem de situações, mesmo que importantes, é fundamental. É um assunto que tem que ser acompanhado e não pode ser menosprezado, né? Essa questão da ausência brasileira de um embaixador brasileiro em Israel e dessa tensão na relação bilateral é um assunto que tem um impacto, inclusive, geopolítico mais geral, né? Dada a delicadeza de todas essas... Como teve também as tensões, agora parece que melhorou um pouco, nas relações entre Brasil e Ucrânia, né? Zelensky, Lula, né? Parece que agora houve um melhor, acalmou um pouquinho, mas isso também tem um impacto geopolítico, inclusive para as aspirações geopolíticas brasileiras. É preciso manter o canal aberto. Você tem razão, inclusive, o simples envio de um embaixador, né, de algum representante do presidente, escolhido por ele, aprovado pelo Congresso, tem um peso diferente de um encarregado de negócios, que é o número 2, né, é a pessoa que está ali substituta, interina, tem uma outra função, não passa por esse crivo como passam os embaixadores, e alguns países agora está se restabelecendo com a Ucrânia, né, o Brasil está substituindo, nunca deixou de ter embaixador, a Ucrânia ficou um tempo sem embaixador, mas já mandou um embaixador para cá, para o Brasil, já está trabalhando, inclusive era um dos vice-ministros lá em Kiev, enfim, é relevante, claro que é relevante. E a gente vê quando tem uma divergência política e quando isso não ocorre. No governo Bolsonaro, desde o governo Temer, por exemplo, a Venezuela ficou aqui sem embaixador, ficou com um encarregado de negócio, né? Embaixada funcionando
não plenamente, né, com a sua representação mais simples, né, menor, uma pessoa com menos trânsito. Embora eu tenha muita dúvida, né, depois do que o Fred Meyer passou, se ele teria trânsito, se ele seria, que respeito ele teria, né, lá em Tel Aviv. Seria uma situação muito difícil, porque foi uma humilhação, de fato, que ele passou naquele episódio, né? Talvez substituí-lo, né? Se ele uma substituição fosse o melhor caminho. E eu tenho dúvidas também de se o encarregado de negócio agora, nesse momento, com essa desavença que há, em que não se estabeleceu, porque o que está faltando é trabalhar na desculpa, né, na retratação. Isso aqui não houve. Os dois lados se recusaram a isso, reiteraram, bateram o pé, reiteraram suas posições. O próprio embaixador de Israel aqui em Brasília, eu estou questionando ao longo do dia se haverá resposta do lado de Israel, né? Se o Netanyahu não fará o mesmo. Quer dizer, porque ele também não tem trânsito nenhum com o governo aqui em Brasília, está queimadíssimo o embaixador israelense aqui, perante o governo, pelo menos, né? Perante o governo Lula. Então está muito difícil, não sei, não há uma saída fácil, né? As coisas não estão muito claras, não são ditas sempre, mas quando a gente que acompanha de perto percebe isso, percebe que tem dificuldade no cenário. E nós temos aí, né, relações bilaterais econômicas muito grandes, importantes entre Israel e Brasil, e além da comunidade, né? Então é uma decisão assim que esperamos que seja repassada. É o que a gente já falou, governos passam, países ficam, né? Nações, então precisa ter um pouco de temperança nessa hora, né? E assim, é preciso pragmatismo. Você lembra bem, né, Felipe, como foi o governo Bolsonaro, humilhou, né, fez críticas, ironias em relação à esposa do Macron, né, de maneira evidente, baixa, etc. Mas isso de maneira alguma, não levou uma resposta diplomática extrema da França em relação ao Brasil na época, né? Óbvio que houve um esfriamento das relações, mas não no sentido assim de representação diplomática. É preciso. Os dois mantiveram, né? O Bolsonaro tinha embaixador lá, manteve, o Luiz Fernando Serra, ele agora já aposentado, e o Brasil, e aqui no Brasil tinha um embaixador francês, depois veio uma embaixadora designada pelo Macron. É claro que eles relatavam era que era um esfriamento total de relação, mas que nunca deixou, inclusive pela relevância do que você fala, relações econômicas, relações culturais, relações de educação, né, relações de comunidade. O Milei falou barbaridades do Lula aí durante a campanha. Tem embaixador novo chegando. Está chegando o novo embaixador, quer dizer, vamos ver. Por enquanto, a decisão do governo é que não terá, mas talvez, de fato, seja mais bem pensado, se valer a pena, do ponto de vista do governo achar que vale a pena. A gente está demonstrando aqui por várias razões que seria importante mantê-las, né? Manter a representação no seu nível mais alto. Mas é assunto para novos episódios, Camilo. Novos episódios. Hoje a gente nos alongamos, mas valeu a pena, né? Valeu. Não, fazia tempo que a gente não se falava também, eu estava voltando de férias, então, até para rever todo mundo, e estou de volta. E sei que você foi muito bem substituído, assisti, inclusive, as conversas com a Jéssica, que está no México, acompanhando eleições nesse fim de semana, que a gente vai poder falar semana que vem, inclusive, se ela conseguir, com a presença dela, por que não? Eleições importantes também. É verdade. Tchau, gente. Muitíssimo obrigado. Obrigado, Caminoto. Um forte abraço para você. Obrigado, Felipe. Para a nossa audiência. E até a próxima. Um abraço. Tchau.